Fala pessoal, aqui é a Yasmin, do Salvando Semestre, e nessa aula eu vou falar um pouquinho sobre a convecção, que é uma forma de transferência de calor. Nessa aula eu vou tratar especificamente de taxa e fluxo da convecção. Bom, antes de começar a aula propriamente dita, eu quero pedir para vocês curtirem esse vídeo, compartilharem com os colegas, comentarem, se inscreverem no canal, porque tudo isso ajuda muito o canal a crescer. Bom, a convecção é uma forma de transferência de calor que ocorre entre uma superfície e um fluido em movimento. A gente pode desenhar, o esquema da convecção da seguinte forma, que a gente teria a nossa superfície. Essa superfície ela tem uma temperatura que a gente chama de Ts. A gente vai tratar aqui do eixo Y, mas isso é questão de avaliar o sistema que você está estudando. E a gente tem aqui o nosso fluido. Esse fluido ele tem uma temperatura, que é chamado de T infinito, e uma velocidade. Essa velocidade ela pode ser ocasionada de forma forçada, por exemplo, colocando um ventilador para soprar um ar, ou de forma natural, sem esse equipamento que forçaria a passagem do fluido. A nossa TS, a gente estabelece que ela é maior que a nossa T infinito aqui para o equacionamento, e aqui a gente teria o nosso fluxo de calor partindo da placa para o nosso fluido em movimento. Lembrando, que o calor ele sempre é transferido da maior temperatura para a menor temperatura. A gente faz também as considerações, que é o fluido em movimento e o gradiente de temperatura mantido, ou seja, a minha diferença entre a temperatura da superfície e do fluido é mantida. Bom, pessoal, falando então um pouco da equação do fluxo de calor. Aqui a gente tem o mesmo esquema do slide anterior e o nosso fluxo aqui saindo da placa para o fluido. Então, a gente tem que QY duas linhas, que é o nosso fluxo de calor, é igual a H vezes Ts menos T infinito. O nosso fluxo térmico, o Q duas linhas, ele é dado em watts por metro quadrado. E o nosso H é o coeficiente de transferência de calor por convecção, e a unidade dele é watts por metro quadrado vezes Kelvin. O H, o nosso coeficiente, ele é influenciado pela velocidade do fluido, pela densidade, pelo calor específico e pela viscosidade do fluido que está em contato com a superfície. Então, tudo isso influencia na hora de escolher qual que é o melhor fluido para fazer um resfriamento em um equipamento, ou qual que é o melhor fluido para evitar essa transferência de calor. Tudo isso aqui vai influenciar no H, que influencia nessa escolha do fluido. Bom, falando agora da equação da taxa. Aqui a gente tem um esquema, é o mesmo esquema, só que visto de um ângulo diferente, Então, a gente tem aqui a nossa superfície e a gente tem aqui essa área, que é a área que está em contato com o nosso fluido. Então, a nossa taxa, a gente viu já lá no vídeo introdutório, que eu vou deixar também aqui nos cards, que ela é o nosso fluxo vezes a área que está em contato ali para a troca térmica. E ela é dada só por QY, sem o nosso duas linhas. Como a gente viu no slide anterior, o meu fluxo ele é H vezes Ts menos T infinito. Então, a minha taxa nada mais é do que H vezes área vezes Ts menos T infinito. Lembrando, pessoal, que essa área ela tem que estar em metro quadrado, porque a gente viu que o H ele é watts por metro quadrado por Kelvin. Então, ela tem que estar em metro quadrado. Então, pessoal, como eu disse, nos vídeos anteriores sobre transferência de calor, a gente pode escrever a nossa equação de taxa da forma de gradiente de temperatura, que é a nossa força motriz para que a transferência de calor ocorra, dividido pelas resistências. Isso aqui faz muito sentido quando a gente está avaliando um sistema que possui diversas formas de transferência de calor e por diversos materiais, diversos fluidos, tá? Isso ajuda bastante na hora da resolução desses problemas. Então, a resistência da convecção, ela vai ser dada por 1 dividido por H vezes A. Essa fórmula aqui nada mais é do que essa fórmula escrita de uma forma diferente, Deixando em cima só o nosso gradiente de temperatura e passando todo o resto para a parte de baixo da divisão. Então, a gente tem aqui que a nossa resistência vai ser 1 dividido por H vezes A. Bom, vou fazer um exemplo, então, aplicando essas duas equações, essa ideia da convecção. Então, aqui o nosso exemplo, ele pede qual que é a taxa de calor perdido por convecção no sistema seguinte.
a gente tem então aqui o nosso sistema com uma placa. Essa placa tem uma temperatura de 40 graus Celsius, né? Então o nosso TS aqui é 40 graus Celsius. Ela está em contato com um fluido a 20 graus Celsius. E ele quer saber qual que é a taxa de calor perdido. Lembrando que a taxa é o nosso Q, não o Q duas linhas, certo? Então tá, ele dá também que o nosso H é igual a 4 watts por metro quadrado vezes Kelvin e que a área dessa superfície, né, é 5 metros quadrados. Então a gente tem aqui que a nossa fórmula do Q duas linhas, que é o meu fluxo, é HA vezes TS menos T infinito. E a gente viu também que a da taxa vai ser, o nosso Q é igual a H vezes área, TS menos T infinito. A gente vai, então, aplicar os valores que ele nos forneceu nessa fórmula. Lembrando, pessoal, que a temperatura é em Kelvin, né? Porque aqui a gente tem Kelvin. Só que como Kelvin em Celsius, a transformação é só somando 273,15, a diferença entre as temperaturas vai ser a mesma usando tanto Kelvin quanto Celsius. Mas é bom a gente acostumar a usar só o Kelvin, porque tem outras situações que utilizar em Celsius, na verdade, e utilizar em Kelvin vai ser diferente. Então, o meu TS aqui em Kelvin vai ser 313,15. E o meu T infinito vai ser 293,15 Kelvin, certo? Então, aqui a gente vai ter que o nosso Q é igual a o H, que é 4, vezes a minha área, que é 5 metros quadrados, vezes 313,15 menos 293,15. Isso aqui vai me dar uma taxa de calor de 400 watts. E esse é o calor perdido nesse sistema. Bom, pessoal, a gente vai tratar da convecção ainda em diversos outros vídeos, porque tem muito mais a esse tipo de transferência de calor. Aqui é bem o início dela, que é necessário para a gente aplicar posteriormente, tá? E lembrando, curta, comente e compartilhe esse vídeo com os colegas. Muito obrigada e até a próxima aula!